Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série de vídeos sobre o projeto de retorno a Freud ou de entorno de Freud a partir dos casos clínicos. Esse é um tema que me interessa bastante, né, porque eu tenho tratado dele aí ao longo da minha formação em psicanálise. E nada melhor do que iniciarmos, né, pelo caso da Ana O, considerado o caso emblemático do nascimento da psicanálise. Aí eu vou seguir aqui um pouco das orientações do Meltzer, né, quando ele diz que pode-se seguir o que em espanhol se chama de broma, né, ou de piada, de que o inventor, ou melhor, a inventora da psicanálise foi Ana O, né, com a sua proposta de cura pela fala, limpeza da chaminé, né, e é por isso que o Freud foi muito sincero quando em 1910, né, nos Estados Unidos, né, na viagem que ele fez com Jung, com Ferenczi, né, aos Estados Unidos, ele expressou os créditos da origem da psicanálise a seu amigo Breuer, né, foi no ano de 1909. É importante afirmar, né, uma coisa interessante que já nesse caso da Ana O está presente, né, de que em psicanálise o essencial do método psicanalítico é que o paciente é sempre o investigador e que a chave do processo está na autoanálise que o paciente faz a partir da análise com o analista. Então nós vamos ver como nesse caso da Ana O, essa questão dessa escuta sensível, desse acompanhar, né, fazer o processo de investigação, né, seguindo os próprios indicações e dicas de investigação do paciente, o quanto isso é importante na psicanálise. E por isso foi bastante inovador e ousado naquele momento, né? O próprio Breuer se dispõe a fazer essa escuta, né? O que era muito diferente, porque se nós lembrarmos, na época a metodologia de tratamento da histeria era muito diferente. Era sedação, banhos quentes, massagem nas contraturas musculares, e só os médicos que trabalhavam com hipnose, chamados hipnotizadores, tratavam a histeria como um fenômeno mental, no sentido de um trauma, né, que atuava no corpo defeituoso. Então Breuer era um desses médicos que compactuava com essa ideia. E além de tudo ele admirava muito o caráter, a força, a personalidade da Ana O. Né? E é uma coisa interessante que já também está ali descrito, né, no caso, e é uma percepção que nós podemos ter, né, da própria vulnerabilidade. Né, o Breuer era muito vulnerável a uma ansiedade que aparecia por causa do que se chamaria posteriormente, né, o Freud depois identificou de uma transferência erótica, né, que a paciente despertava nele. Né? Então a leitura do caso da Ana O proporciona essas várias evidências na criação da psicanálise, né? A criatividade da jovem, as surpresas de Breuer diante dos sintomas e da situação, né, da própria jovem de querer ser curada pela fala, né, e limpeza da chaminé, né, isso foi aglutinado na ideia de um método catártico. Né? Então, de 1880 a 1882, o Breuer, né, fez esse tratamento da Ana O, né, terminou o caso em 1882, como ele relata lá na publicação dos estudos sobre histeria. A publicação só acontece em 1895, né, alguns anos depois, por insistência do próprio Freud. O Freud já tinha lançado, inclusive, comunicações preliminares. Em 1897, o Freud começa a abandonar a teoria traumática e começa a fazer a sua investigação a partir da autoanálise. Então, bastante interessante, né, esse retardar, né, da publicação do caso da Ana O, mas ao ser publicado apresenta do ponto de vista metodológico e teórico umas questões muito interessantes. Né? A Ana O ela apresentava estados de auto-hipnose, né, em que ela colocava para fora a experiência das suas alucinações, das suas fantasias e das suas ansiedades acumuladas durante o dia. Então essa expressão da alucinação, né, muito presente no caso dela, né, os períodos de amnésia em que ela exteriorizava os eventos internos, né, se referindo a eventos de anos anteriores, não do dia, mas de anos anteriores. Né, a própria afirmação, né, que o caso da Ana O
fazia em relação aos sintomas, né, de que os sintomas dela ocorreram, por exemplo, ela dizia que passaram a ocorrer a partir da mudança, né, para o campo e depois da morte do seu pai, porque a Anaó era muito jovem e foi convocada a cuidar do seu pai, né, foi exatamente nessa experiência aí, né, de cuidar do pai, né, que ela vai apresentar, por exemplo, algumas alucinações, né? Que aos 21 anos ela recebeu a incumbência de cuidar do pai que adoecera. Teve a sua primeira alucinação quando aguardava a visita domiciliar do cirurgião de seu pai. Ela relata que viu uma enorme serpente negra avançando para o leito paterno. Quando 15 pediu o ataque, seus braços paralisaram. Faltaram-lhe as palavras. Conseguiu rezar em inglês e saiu da alucinação quando ouviu o barulho da locomotiva que trazia o médico. Então você vê essa questão dos próprios processos de alucinação, essa questão da serpente, a questão da relação entre sintomas e sonhos, a questão da investigação da realidade inconsciente, a divisão, da mente ou do aparelho, que já aparece aí no caso da Anaó, uma divisão entre a questão da realidade inconsciente e o problema da vontade. Então é bem interessante, o caso da Anaó, os estudos sobre histeria, eles permanecem bem atuais na compreensão do desenvolvimento, da metapsicologia e da sua articulação com a própria técnica. Então nós vamos ver o caso da Anaó como um caso muito, muito emblemático, muito importante. No caso do Freud, o caso inaugural que ele cita lá nos estudos sobre a histeria é o caso de M, que depois nós trataremos. Mas é importante já adiantar que nesse momento, Freud ainda era muito influenciado pelo método de sugestão de Bernheim. Era um Freud médico bastante diferente do Freud depois da autoanálise, do Freud da psicanálise. Ele era por vezes muito desagradável, indiferente inclusive às próprias investigações, que as pacientes apontavam. Então ele não fazia como o Breuer, que acompanhava as sugestões e os apontamentos da paciente. Não, o Freud direcionava, ele dirigia a investigação e não seguia as investigações da paciente. Como no caso de Caterine, por exemplo, em que ele alterou as referências dos conflitos sexuais para o tio e não para o pai. Porque nesse período o Freud estava distante da ideia de sexualidade infantil e de desejos incestuosos. Na verdade, existia um certo distanciamento dele em relação a isso. Por isso que o caso da Anaó é muito importante nos estudos sobre histeria, porque é um caso emblemático e é um caso que depois o Freud vai rever esse caso, vai revisitar suas preconcepções desse caso, e a gente pode entender que a partir daí passa a ser, digamos, o caso da Anaó como uma cena primária da psicanálise, uma cena que inaugurou a psicanálise, inaugurou, e deu pistas em relação a métodos, em relação à questão teórica, por exemplo, a questão do próprio aparelho psíquico, a divisão do aparelho, o próprio método de investigação, que deixa de ser um método de investigação direcionado pelo médico para ser um método de investigação de acompanhar os próprios direcionamentos que a paciente vai sugerindo e vai oferecendo, o que Lacan vai chamar vai dizer, por exemplo, que o analista direciona o tratamento, mas ele não direciona o paciente. Então essas contribuições da Anaó são importantes nesse processo. E nós vamos ver vários outros detalhes sobre isso, certo? Em vários outros vídeos, o que pode nos ajudar bastante a entender como o caso de Anaó ajudou o método psicanalítico.